Olá! É curioso pensar, né, como um médico lá no século XIX que usava basicamente um relógio de bolso para hipnotizar pacientes acabou revolucionando por completo a nossa maneira de entender a mente? Pois é. Hoje vamos mergulhar nessa jornada de Sigmund Freud e acompanhar a sua descoberta mais fundamental. Uma mudança que não só alterou a prática clínica da época, mas que, no fim das contas, redefiniu a própria psicologia. Ok, então vamos lá. A gente vai seguir os passos do Freud, começando pelo grande enigma que ele encontrou na clínica dele, até chegar na descoberta que mudou tudo, para sempre. Para a gente começar, vamos voltar no tempo. Pensa no final do século XIX. Os médicos, incluindo o famoso Jean-Martin Charcot, com quem Freud estudou, estavam de mãos atadas. Eles recebiam pacientes com sintomas físicos muito dramáticos, mas que aparentemente não tinham nenhuma causa no corpo, nenhuma causa orgânica. Esse era o grande mistério da histeria. Imagina só a cena. Um paciente tenta tocar a metade do rosto que ele diz estar anestesiada e erra, como se estivesse tocando o corpo de outra pessoa. Mas, se ele tenta tocar o lado direito, o lado bom, ele acerta na hora. Como é que se explica uma coisa dessas? O corpo estava ali, intacto, mas alguma coisa na mente impedia que ele funcionasse direito. Era esse o enigma que a medicina da época simplesmente não conseguia resolver. E foi bem no meio desse desafio que Freud, junto com seu colega Joseph Breuer, achou uma chave. Uma chave que parecia abrir a porta para a cura, o método catártico. E essa chave era a hipnose. A ideia por trás era a seguinte: os sintomas, tipo uma paralisia, eram como vapor preso numa panela de pressão, sabe? Eles vinham de emoções muito fortes, de traumas antigos que a pessoa nem lembrava mais que tinha vivido. A hipnose, então, seria a ferramenta para ir lá, abrir essa válvula e liberar toda aquela pressão de uma vez só. O interessante aqui é ver como isso parecia um processo claro, quase mecânico. Era como uma fórmula perfeita. Você encontra a memória, libera a emoção e pronto, o sintoma se cura. Parecia uma promessa de cura direta, sabe, eficaz, para acabar com aqueles tormentos da histeria. E olha, no começo, os resultados eram realmente impressionantes. Como essa citação aqui mostra, parecia que eles tinham mesmo encontrado o segredo. A teoria se confirmava na prática. Só que, como Freud não demorou para descobrir, a mente humana é bem mais complicada que uma simples equação. Pois é, a realidade do consultório, do dia a dia, é sempre mais complexa que a teoria no papel. Com o tempo, Freud começou a se deparar com problemas sérios e bem frequentes com a técnica da hipnose. Aquela ferramenta que parecia perfeita começou a mostrar suas falhas. As dificuldades eram muitas. Tinha paciente que simplesmente não era hipnotizável. Outros, os sintomas até sumiam, mas voltavam depois de um tempo. E talvez o mais intrigante de tudo foi que Freud percebeu que a cura parecia depender muito da relação emocional que o paciente tinha com ele. Isso era um problemão, né? Porque a ciência busca métodos que funcionem para todo mundo e não só para quem gosta do médico. A hipnose definitivamente não era a chave mestra que ele esperava. É exatamente no meio dessas frustrações que Freud faz a observação clínica mais importante de toda a sua carreira. Uma observação que ia forçar ele a repensar tudo. Ele deu de cara com um fenômeno totalmente inesperado, a resistência. Esse era o grande paradoxo. Freud insistia, tentava levar o paciente até a lembrança do trauma, mas encontrava uma força que se opunha a isso, com toda a força. Era como se uma parte do paciente quisesse muito a cura, mas uma outra parte, ao mesmo tempo, a sabotasse. Mas por quê? Ali, Freud entendeu que aquilo não era a má vontade do paciente, nem uma simples falha de memória. Era uma força poderosa, ativa, um mecanismo de defesa que agia sem que o paciente nem se desse conta. A resistência não era um obstáculo para ser ignorado, ela era o fenômeno central que precisava ser compreendido. Então, aqui está o ponto crucial. A descoberta da resistência mudou tudo. O problema não era uma memória fraca, perdida. Era uma defesa poderosa, ativa. O foco de Freud então se deslocou. Saiu do conteúdo que foi esquecido e foi para o próprio ato de esquecer. A chave verdadeira não estava na memória em si, mas na força que a mantinha lá, no escuro. A partir dessa nova compreensão, abandonar a hipnose deixou de ser uma escolha. Passou a ser uma necessidade clínica. Foi simplesmente a consequência lógica da descoberta da resistência. E aqui estava o problema central.
Se a resistência era o sinal do conflito que causava a doença, usar uma técnica para simplesmente passar por cima dela era como ignorar a pista mais valiosa de uma investigação. É como arrombar uma porta trancada sem nem se perguntar por que raios ela foi trancada para começo de conversa. Como o próprio Freud diz aqui, a força de uma memória que causa doença vem justamente do fato dela ser inconsciente. Forçar que ela venha para a consciência com a hipnose não resolvia o conflito lá no fundo que a mantinha reprimida. A resistência continuaria ali, e os sintomas poderiam facilmente voltar ou até serem trocados por outros. E é aqui que a história dá uma virada fascinante. Essa aparente falha da hipnose não foi um beco sem saída, mas um começo. Foi o que deu o impulso para a criação de um método totalmente novo, a psicanálise. Essa foi a grande mudança de paradigma. O obstáculo, que era a resistência, se tornou o próprio caminho para a cura. O trabalho terapêutico passou a se analisar essa força, entender por que ela existia, o que ela estava protegendo. A meta não era mais aquela liberação explosiva de emoção, a tal da abreação. A meta passou a ser a compreensão e a elaboração do conflito. Isso aqui ilustra de forma brilhante como os pilares da psicanálise foram construídos bem em cima das ruínas do método hipnótico. A associação livre, a interpretação dos sonhos, a análise da transferência são todas técnicas pensadas não para passar por cima da resistência, mas para fazê-la aparecer, para que ela possa ser examinada com cuidado e finalmente compreendida. Ao abandonar a hipnose, Freud não trocou apenas uma ferramenta por outra. Ele propôs uma visão completamente nova da mente humana. Uma mente onde o conflito, a defesa, o esquecimento ativo não são falhas, são, na verdade, elementos centrais de quem a gente é. Uma ideia que, vamos combinar, continua a nos desafiar e a nos fascinar até hoje.